Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marília, eu moro aqui em Toronto, no Canadá. E hoje eu queria bater um papinho com vocês sobre a amamentação, enquanto eu faço aqui um cuscuz. Então vai ser um double esse vídeo. Vocês vão aprender a fazer cuscuz no micro-ondas e de quebra ainda vamos ter um bate-papo que eu vou tentar fazer com a maior responsabilidade e cuidado do mundo, que é um assunto muito delicado. E se a gente for pensar primeiro no cuscuz, então flocão de milho, sabe? Você umedece, deixa de um dia por outro, vai ficar assim mais ou menos. Tá umedecido tudo aqui. Eu gosto de colocar um pouquinho de coco. E aí, você não coloca muita água, né? Você põe água que deixa ele úmido. Eu gosto de colocar o coco e mexer 2 minutinhos no micro-ondas e tá pronto. Sai aqui da xícara na medida, sabe? Eu não gosto de colocar queijo nem outras coisas, eu gosto só de colocar o coco e a manteiguinha. E se você quiser, você tempera do jeito que você gosta aqui e manda bala. Tem gente que põe um queijinho aqui em cima, mas normalmente eu gosto só do coquinho. Esse é um coco aqui deles ralado, né? Aqui se eu quiser eu gosto de comer docinho, sabe? Mas sempre um coco normal. Então eu gosto de dar um docinho, eu tomo um pequeno. Então vamos agora falar do motivo real desse vídeo, né? Que é a amamentação. Para começo, assim, eu queria falar que eu acho que o caminho certo da maternidade é você se munir o máximo de conhecimento. E quando eu falo conhecimento, é mais do que assistir uma pessoa que fala bem no TikTok, uma pessoa que fala bem no Instagram. Mas realmente ter conhecimento no sentido de que você leu sobre a alimentação, você... Assim, preparada, a verdade é que a gente nunca vai estar preparado, né? Eu sou da opinião de que preparado a gente nunca realmente vai estar para a maternidade. Mas eu acho que a gente pode estar, pelo menos, o mais ciente possível. Então, acho que o caminho, tanto para a parto, quanto para a alimentação, quanto para a educação, eu tô olhando pra mim sorrindo, é o conhecimento. Então, a partir do momento que você busca esse conhecimento e se atualiza, enfim, você vai estar preparada para escolher as suas batalhas, porque é uma coisa que eu sempre falo aqui nesse canal, que a maternidade, na minha opinião, é escolher suas batalhas. E como eu estou inserida numa cultura totalmente diferente da cultura do Brasil em muitos aspectos, muitas coisas ela se aproxima, em outras coisas ela se afasta, e eu vim pra cá muito aberta realmente a viver uma experiência fora do meu país e a estar aberta à cultura canadense. Então, gente, tentar continuar aqui o bate-papo. Então, basicamente, eu tava super aberta pra viver uma experiência conforme as recomendações. Porque o que eu imaginava? Que ia ser muito difícil se eu ficasse tentando seguir o que a Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, recomendava, quando na verdade eu tava sendo acompanhada por profissionais da Sociedade Canadense de Pediatria. Então, o que eu procurei fazer? Eu procurei estar o mais aberta possível, e uma coisa que eu, desde o início, assim, pelos meus 10 anos, né, na pediatria, eu já tinha notado que quando a gente cria muita expectativa, principalmente dentro da maternidade, é muito difícil lidar com a realidade. Então, a minha realidade era a seguinte: a minha mãe teve 3 filhos e ela não amamentou nenhum deles, porque ela fala que ela não tinha leite, tudo. Os tempos mudaram muito, hoje em dia, né, são
outros recursos, tudo, mas eu tinha esse receio pra mim que talvez eu pudesse também não conseguir amamentar por algum fator genético, tudo. Então, eu nunca fui de um time específico, mas eu sempre fui da visão de que a gente tem que fazer o nosso melhor com as ferramentas que a gente tem. E uma coisa que eu acredito que toda gestante, toda mãe de primeira viagem precisa ter conhecimento, né? Que tem uma médica no Instagram que eu sigo, enfim, e que eu gosto muito da linha de ensinamento dela, porque ela fala muito sobre a esterogestação e o quanto que a gente precisa tá ciente do que é a esterogestação, pra gente entender também e um pouco se colocar no lugar do bebê, porque o bebê não é um mini ser humano, ele é um bebê, né? Ele é uma criança, ele tá aprendendo a viver nesse mundo. E a esterogestação, que é aquele período de quando o bebê sai de todo aquele território que era conhecido pra ele, que era o útero, e ele tá aqui nesse mundo com a gente, enfim, sentindo frio, sentindo calor, sentindo fome, com luz, com tudo isso. Esse período, ele é muito desgastante pro bebê. Então, aqui na cultura canadense, como que é feito? Depois, assim, meu bebê nasceu por um parto cesáreo, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Ali na primeira hora do nascimento dele, eu coloquei ele no peito, tudo. E aí, quando eu cheguei no quarto, eles trouxeram uma mamadeira com fórmula pra ele, de cara, gente. Quando eu falo isso, principalmente pra algumas pessoas no Brasil, isso é muito assustador, né? Mas o que acontece? A pojadura, ela não acontece de cara, né? Não é porque você pariu que seu leite desceu. Ele demora de 4 a 7 dias pra descer. O que foi, meu amor? Demora de 4 a 7 dias pra descer. E durante esse período aqui no Canadá é recomendado que você dê a fórmula pro bebê. Na verdade, eles te acompanham ali no primeiro mês de vida do bebê e aí é o pediatra que vai falar o momento que você vai interromper a complementação por fórmula. Então, entenda. Claro que aqui, né, nenhum ser humano é obrigado a amamentar. Mas se você tem intenção de amamentar, eles recomendam que você faça assim. Você dê o peito pra criança, mesmo, né, assim, na hora zero, você dá o peito pra criança e depois você oferta a fórmula. Eles trouxeram uma mamadeira e eu não aceitei a mamadeira, eu pedi um copinho. Falei, vocês podem, por favor, trazer um copinho? E eu ofertava esse leite no copinho pro meu bebê. Eu não dei a mamadeira de cara, por eu ser enfermeira e por eu ter receio de que houvesse algum tipo de confusão realmente com os bicos, tá? E eu não sou uma pessoa totalmente contra bico, assim, meu bebê não chupa chupeta porque ele não aceita, mas como eu não tenho nenhuma rede de apoio aqui no Canadá, se ele aceitasse a chupeta, eu não... Tanto é que eu ofereci a chupeta pra ele, eu não seria contra pela minha realidade, de não ter rede de apoio, tudo. E em dados momentos, a rede de apoio é minha cachorra, e se fosse a chupeta, eu ia dar graças a Deus. Porém, não é o nosso caso, ele não aceitou, eu também não super insisti. Enfim, isso é um outro adendo. Só pra mostrar que não é pelo fato de eu ser enfermeira, pelo fato de eu ser profissional de saúde, que eu fiquei impondo muitas coisas, assim, muitas expectativas. Não. Eu realmente, assim, pra mim era muito claro desde o início que cada bebê é único e que cada ser humano é único e que tem também as preferências dele. Tem criança que exige mais, né? Eu tenho amigas que, tipo, eu demorei até os 4 meses, eu segurei de todas as formas a chupeta, mas não consegui e chupa chupeta. E eu tenho conhecidas também que da hora zero, a criança saiu da maternidade já com a chupeta. Gente, assim, eu sou da seguinte opinião, a gente tem que trabalhar com o que funciona, entendeu? E se dentro da sua realidade tá funcionando e não vai prejudicar o bebê, por exemplo,
o aleitamento materno exclusivo ou aleitamento até os 6 meses e não introduzir nenhum tipo de comida nesse período, na minha opinião, isso sim é uma real necessidade, entendeu? E então, falando do aleitamento, depois de uns 3, 4 dias, eu senti que meu peito já começou realmente a aumentar, a ter leite mesmo. E eu continuava fazendo isso. Só que no final do dia, às vezes, eu percebi que meu bebê tava mais choroso, enfim, eu percebi que ele já tinha passado, porque meu bebê passava muito tempo no peito. Então eu ofereci um pouquinho de fórmula. Então, esse meu aleitamento materno inicial, ele foi usando a fórmula como complemento, tá? No Brasil, não é recomendado, né? As pessoas falam do aleitamento materno exclusivo e só dá o leite do peito desde a hora zero e tal. Tudo tem criança que fica tranquila. Você só dá o leite do peito e ela tá tranquila. Mas tem criança que fica chorosa. Eu tenho a impressão de que se eu não tivesse feito do jeito que a recomendação aqui dentro do Canadá, o meu bebê ia ser um bebê que ia ser bem, assim, ele não é uma criança que chora muito, ele dá umas reclamadas, né, igual vocês estão vendo aqui no vídeo, mas ele não é uma criança que chora muito. Mas eu acho também que com toda essa questão da esterogestação, o que eu buscava fazer é tentar estar antecipada para que ele não ficasse numa situação de agonia, sabe? De choro, de desconforto desnecessário. Então, eu sempre tentei dar um passo à frente. Eu consegui todas as vezes? Não, meu bebê sofreu de disquesia, ainda tem um pouco de desconforto intestinal, tá? Agora, principalmente, tá começando a introdução alimentar, então ele tem isso, assim, gases, desde o começo, mesmo mamando só no peito, não usando mamadeira. Eu parei de usar mamadeira com um mês e pouco, ele já não pegava mais mamadeira. Primeiro que ele não pegava, não aceitava de jeito nenhum. E segundo que o médico falou que não precisava mais de fórmula. Então, assim, desculpa, o que eu tava falando? Enfim, ele tinha esses desconfortos, tudo, mas eu tentava me precaver de não deixar ele mais conforto do que o que seria inevitável, tá? Então, basicamente isso. Depois desse primeiro mês de complementação com fórmula, gente, assim, graças a Deus, leite, sem problema de leite no seio. Claro que é uma coisa que eu tenho refletido muito aqui. A licença maternidade aqui no Canadá, você pode prolongar ela até 1 ano e 6 meses. Você pode ter uma licença maternidade de até 1 ano e 6 meses. E eu acho que essa pressão que se faz na cabeça da puérpera de que é só o aleitamento materno, precisa do leite da mãe, tudo, não sei o que, eu acho que tudo isso também gera ali muitos, como posso dizer, barreiras mesmo psicológicas para que essa mãe tenha uma tranquilidade para a amamentação. Então, o que eu percebo? No Brasil, é aleitamento materno exclusivo, a fórmula é inimiga da mãe, a fórmula não é almariada, e com 4 meses essa mãe volta a trabalhar. E aí o desmame, ele acontece, não é porque você deu fórmula 1, 2 vezes na primeira semana que seu bebê nasceu. Eu acho que é muito mais fácil o desmame acontecer, porque você teve que começar a trabalhar. Gente, na minha realidade de trabalho no Brasil, eu não ia conseguir parar pra ficar ordenhando. Claro que iria parar, mas sim, tenho muitas amigas, companheiras de trabalho, que a produção de leite caiu, entendeu? E que a criança, assim, eu tinha amiga que se esforçava pra ordenhar porque não queria pagar o valor da fórmula. Não podia pagar o valor da fórmula. Então, assim, é bem complicado, porque é muito contraditório. Um país que diz que a fórmula ela é inimiga da criança, que ela é inimiga da mãe, mas não favorece para que essa mãe tenha um período. Se o aleitamento materno exclusivo é até 6 meses de idade, gente, por quais motivos que a licença maternidade no Brasil
ela dura só 4 meses, assim, não condiz, a conta não fecha, Essas são as minhas opiniões. O aleitamento materno segue aqui, né? A principal refeição do meu filho é o leite materno. Não uso chupetas, dificilmente uso uma mamadeira, e quando uso é com meu leite. Mas se houver alguma necessidade, enfim, de eu não estar presente por algum motivo, que raramente acontece. E assim, eu não levantei nenhuma dessas bandeiras, né? Eu era muito aberta. Queria muito amamentar, sim. Queria muito seguir tudo que a ciência fala que é o melhor para o meu filho. Tem essa opinião de que a ciência, ela tá aqui pra realmente nos ajudar, nos auxiliar. Mas eu também sei que o buraco é mais embaixo e que a realidade é outra. E é isso. Essa foi a minha experiência, essa é a minha realidade. Não sei se esse vídeo vai te ajudar de alguma forma. Mas é aquilo que eu sempre falo aqui nesse canal, né? A maternidade é você escolher suas batalhas. E eu vou lutar as minhas aqui, beijo. O que aconteceu, amor? O que aconteceu? O que aconteceu? O que tá acontecendo? Mamãe tá aqui, mamãe tá aqui, mamãe tá aqui, mamãe tá aqui.